E aí, gente? Hoje, aula de Construção Civil 2, certo? Vamos estudar hoje sobre lajes treliçadas. Continuar com os nossos coberturas, né? Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Hoje sobre laje treliçada, certo? Vamos lá. Deixa eu colocar mais para cá um pouquinho. Pessoal, a laje treliçada, né? São lajes em que uma viga pré-fabricada é constituída de armadura em forma de treliça, né? E após ser concretada, ela promove uma perfeita solidarização, tendo ainda a possibilidade de utilizar armadura transversal. Então, nós temos a nossa famosa treliça, certo, pessoal? Ela é pontinho, pontinho, e aqui nós temos o nosso capeamento. Às vezes até reforça aqui, né? Mais um reforçozinho, certo? E essa ferragem, ela é exposta, tá certo? Não é igual à nossa vigota, tá bom? Então, quais são os elementos que compõem essa laje treliçada? Então, uma armadura treliçada varia em torno de 7 a 25 centímetros de altura, depende, então, agora eu não digo. Depende muito do enchimento, né? Essa altura. E a sua mesa inferior, né? Quando eu falo de mesa, pessoal, é isso aqui, certo? É a sua mesa inferior. Ela é concretada com 3 centímetros de espessura, certo? E de 12 a 13 centímetros de largura, tá certo? Então, o elemento pode ser de cerâmica, de concreto ou isopor, que a gente chama de EPS, certo? Então, aqui nós temos, né, a nossa vigotazinha de treliça, né? Nossa vigota de treliça, nosso enchimento cerâmico, ou pode ser de concreto, ou pode ser EPS, certo? E nós temos aqui, ó, o nosso capeamento, certo? Vamos lá. A variação de altura. Pessoal, a variação de altura, ela varia de acordo com o elemento de enchimento que você vai usar. Então, a variação da altura da treliça, a espessura do capeamento também pode variar, tá certo? Então, a gente pode ter variadas alturas de laje, tá bom? Então, a diferente largura dos elementos de enchimento proporciona os variados intereixos entre as vigotas. Aqui, por exemplo, nós temos um beta 10, beta 12, beta 16, beta 20, 25, 30, 35 e 42. Né? Então, nós temos um capeamento aqui de 2 centímetros, aqui de 4, beta 16 também de 4, 20 também de 4, o 25 a gente já aumenta para 5 centímetros, o de 30 continua 5, 35, 5, e o 42 nós fazemos o capeamento de 6 centímetros, certo? Então, tanto o capeamento como a altura, né, vai variar, tá certo? Da nossa treliça. A armadura que a gente utiliza nessas treliças são armaduras de distribuição, né? Tem a mesma função das armaduras de distribuição descritas nas lajes pré-fabricadas, elas são colocadas perpendicularmente às nossas vigotas, certo? E elas têm a função de combater a extensão de cisalhamento, pessoal. Cisalhamento é aquela fissura, né? É o rompimento da laje, né? Que quando ele acede. Então, essa armadura de distribuição, que ela é colocada perpendicular às minhas vigas, né? Ela tem essa função de combater o cisalhamento que surge entre a alma, né, e abas das nervuras treliçadas, certo? Então, para forro, a gente utiliza a cada 33 centímetros uma bitola de ferro de 6,3 milímetros, certo? E para piso, a gente diminui o espaçamento entre essa ferragem, mas usa o mesmo diâmetro do aço, tá certo? De 6,3 milímetros. E os tipos de apoio e reforços que a gente pode utilizar.
Ah, pessoal, falando de armadura, também a gente pode usar a armadura negativa, que elas ficam, né, no mesmo alinhamento das nossas vigotes. Tá aqui, ó. Tem aqui mostrando, certo? Os apoios, eles podem ficar nas paredes internas, né? Serem apoiadas diretamente sobre a laje e ainda permitem a passagem de tubulões. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma viga, tá vendo? Que ela é engastada nessa viga aqui, ó. Ela vai ser semi-engastada, então ela está engastada aqui nessa viga. Eu tenho aqui uma armadura negativa, tá vendo que ele está no mesmo alinhamento da minha vigota? Porque as outras armaduras, as armaduras de distribuição, elas são colocadas aqui, pessoal, certo? Distribuídas como se a gente estivesse vendo em planta, tá bom? E nós temos também a questão da viga contínua, né? Que ela passa entre... claro que ela dá o espaço da viga, né? Mas ela vai no mesmo direcionamento, certo? Nós temos também a nossa armadura adicional, né, de tração, que no caso são colocadas rente aos apoios que elas estão, né, uma armadura negativa, certo? E nós temos a nossa armadura de compressão, certo, pessoal? Que também é colocado rente aos apoios, certo? Aqui, ó, embaixo, tá vendo? Aqui, ó, compressão. Compressão embaixo, tração em cima, certo? E no caso, uma das possibilidades que a laje treliçada elas nos trazem, pessoal, é que as paredes elas podem ser totalmente apoiadas na própria laje. Não precisa fazer colocar duas vigotas. Você faz o reforço mesmo com as armaduras, né? No caso, como mostra aqui, as armaduras adicionais para receber o esforço dessa parede aqui, tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, as armaduras adicionais dentro da própria treliça. Então, eu tenho armaduras de tração e armaduras de compressão, certo? Então, é uma forma, né, de economizar até, porque nas nossas vigotas, como eu expliquei na aula passada, é preciso colocar duas vigotas onde vai ser uma parede. Para quê? Para receber o esforço daquela parede, né? Que a gente chama de reforço. Já que a gente faz esse reforço com o próprio aço, né? Então, dá essa possibilidade, né, de gastar menos um pouquinho, só fazendo o cálculo para saber mesmo, certo? Em relação ao reforço. E outra grande possibilidade que essas vigotas, né, essa treliça nos dá, é a questão de passar a tubulação, né, por dentro delas. Dá essa liberdade, né, de passar a tubulação sem quebrar a alma, pessoal. Por favor, não se quebra a alma, né, da minha viga treliçada. Então, eu consigo passar a tubulação por entre o aço, certo? Mas não quebra a alma. E eu não preciso, assim, estar quebrando a minha vigota, né? Então, é outra possibilidade também. E os vãos, nós temos os vãos máximos, né, de intereixo de 45 centímetros, dependendo do tipo de apoio da sobrecarga. Então, eu tenho uma planilha aqui. Vocês quiserem ver melhor, na apostila de vocês tem essa planilha, certo? E elas mostram, né, o apoio simples para lajes contínuas e engastadas, dependendo da altura, né, do seu preenchimento. Que a gente sabe que precisa saber a altura do preenchimento para poder saber qual é o vão livre de cada laje, né? De cada forro. Então, é bom sempre saber qual é o vão que ele atinge maior, tá certo? Quais são as vantagens? As vantagens de você ter uma laje treliçada, pessoal, é porque ela dá a perfeita planimetria do teto, né? Facilitando assim o chapisco, embolso e reboco, né? E permite menor consumo de argamassa.
ela garante uma menor inexistência de fissuras, né, no teto. Ela é facilmente manuseada de transporte, né, pessoal? A facilidade da montagem, por ela ser leve, né? A execução de balanços aliviados sem a necessidade de contrabalanços, né? O comportamento ao fogo é idêntico ao do concreto armado e podem ser aplicados na obra dispensando a utilização de um concreto complementar, certo? Então, ela tem essas vantagens. Então, essa foi a nossa aula sobre lajes treliçadas, certo? Eu não sei, mas eu acho que eu vou trazer um exercício para vocês sobre a questão de dimensionamento de lajes, né, bidirecionais. Então, mas isso vai ficar para a próxima aula, tá bom? Então, até a próxima.